Eu sei que você tá triste, talvez eu seja a única pessoa que realmente vai falar aquilo que você precisa ouvir nesse momento. Porque o que eu vou te falar aqui é algo que eu gostaria muito de ter aprendido e nunca ninguém me explicou. Mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar isso pra você e eu tenho certeza que vai fazer diferença aí na tua vida. O primeiro ponto sobre a tristeza é a gente entender que ela é normal, ela simplesmente existe. E por que eu falo isso? Porque é muito comum a gente ver aqui na internet pessoas desvalorizando a tristeza, como se ficar triste fosse sinônimo de ser fraco. E não, todo ser humano fica triste em algum momento. Então se hoje você tá meio triste por alguma coisa, saiba que é normal. É normal a gente ficar triste. Não é bom, mas é normal. E esse tema foi algo que eu li num livro chamado A Sociedade do Cansaço, onde o autor justamente reflete sobre essa questão de parece que a sociedade não aceita mais a gente ficar triste. E o grande problema é que quando a gente tenta ignorar isso, a gente pode acabar tendo um burnout. É muito comum pessoas em trabalho estarem se sentindo tristes com alguma coisa, o que poderia ser um sinal para essas pessoas poderem adaptar, poderem mudar aquela situação que não está sendo confortável para elas, mas essa ideia de que tristeza é uma fraqueza faz com que as pessoas persistam naquela coisa e aí a pessoa acaba tendo burnout, acaba levando até uma depressão, a pessoa acaba perdendo aquele brilho de viver. Então se hoje você está se sentindo um pouco triste, permita se sentir triste. Faz parte do jogo a gente se sentir triste em algum momento. Ninguém é feliz 100% no momento. Eu recebi uma pessoa uma vez na terapia, ela falou assim, olha, Luiz, o que eu faço para eu nunca me sentir triste? E ainda bem que eu consegui explicar para essa pessoa que não é assim que a gente pensa a tristeza. A gente não pode se livrar disso. A gente tem que entender que isso faz parte da gente. E claro, que a tristeza vai nos levar ao segundo ponto desse vídeo que é muito importante. Ela é um sinal de que a gente precisa mudar alguma coisa. Então se você está se sentindo triste nesse momento, talvez seja alguma mudança que você precisa fazer aí na sua vida. Eu não sei qual mudança você tem que fazer, mas talvez seja justamente aquilo que você precisa sentir nesse exato momento para você tomar as ações que você precisa tomar para mudar essa situação que tem te deixado triste. Existe uma citação de Viktor Frankl que é muito interessante. Ele fala: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. O sofrimento deixa de ser sofrimento no momento que ele encontra um significado. Então toda essa tristeza, todo esse sofrimento que você vem sentindo agora, talvez tenha algum significado, alguma coisa que você precisa alterar. Ou seja, essa tristeza pode ser justamente a virada de chave que você precisava. Por exemplo, tem muita gente que termina um relacionamento e fica triste porque terminou um relacionamento. Faz parte. Mas a tristeza do término do relacionamento não existe só para fazer a pessoa sofrer, ou não existe para ser ignorado e só pensar positivo. Essa tristeza existe para que a pessoa comece a refletir sobre os padrões, sobre tudo aquilo que levou até o término dessa relação, por exemplo. Então a pessoa vai conseguir identificar alguns comportamentos tóxicos, talvez da outra pessoa, vai conseguir identificar algumas falhas que ela cometeu nesse caminho e ela pode aprender com essas falhas e aí não repetir isso em outro relacionamento. Vai começar a identificar, por exemplo, traços em outras pessoas que ela já viu naquele relacionamento que não deu certo. E assim ela consegue evitar antecipadamente entrar em um relacionamento que pode seguir pelo mesmo caminho. Então, de novo, a tristeza não é só algo que pode ser útil, como ela também incentiva a gente a uma mudança. E a verdade é que eu nunca vi ninguém falando nada sobre isso. Mas claro que isso nos leva ao terceiro ponto, que é a tristeza que pode ser saudável e auxiliar a gente nessa mudança, nessa reflexão sobre a nossa vida, da tristeza paralisante. E aí são coisas completamente diferentes. Por exemplo, a tristeza saudável é quando você sofre uma demissão e depois de um tempo você reprocessa aquela situação ali, você arranja um novo emprego e a vida segue. Você bateu o carro, por exemplo, você vai ficar triste por um pouco tempo, depois você vai ter o seguro, se é que você tinha um seguro, e aí depois você vai seguir a sua vida também. Então essa tristeza passageira é uma tristeza que pode auxiliar a gente, só que tem uma tristeza que permanece por muito tempo. E aí essa tristeza caminha para o que a gente chama de depressão, que é quando a gente fica por muito tempo em uma situação onde a gente não vê mais esperança, onde a gente não tem mais vontade de fazer nada e a gente simplesmente não valoriza essa busca por tentar consertar alguma coisa para avançar na nossa vida. Então a pessoa vai perdendo o interesse de comer, a pessoa vai perdendo o interesse de sair de casa, a pessoa vai perdendo o interesse de fazer qualquer coisa que possa fazer ela sair daquele estado atual. Então se hoje você vem sentindo que essa tristeza está em você há muito tempo e que você não tem mais ânimo de fazer aquelas coisas que você até gostava de fazer, aí a gente tem um sinal de atenção. E aí é muito importante buscar uma ajuda profissional, talvez a terapia. Eu atendo muitas pessoas nessa situação. E dá para reverter isso, dá pra gente buscar uma saída dessa situação. Mas essa é uma tristeza mais crônica, algo que realmente avançou por um caminho que pode prejudicar muito a nossa vida. Então é muito importante ter essa diferenciação. Se é uma tristeza que você percebe que, durou algumas semanas, eu estava triste porque eu reprovei numa prova, depois eu pensei melhor sobre isso, eu estava triste pelo fim do nosso relacionamento, ou talvez até uma tristeza um pouco mais prolongada, você perdeu algum ente querido que você tinha, mas depois de um tempo você foi absorvendo, você foi compreendendo um pouco isso, aí é uma coisa. Agora, se essa tristeza que está paralisando a sua vida, é muito importante olhar
enxergar isso. E não é simplesmente buscar um remedinho, perguntar para o primeiro médico que você enxergar por um remedinho para depressão. Porque o remédio, ele pode até auxiliar você a não se sentir tão desanimado, mas ele não vai resolver aquele problema que te trouxe essa situação. Então é muito importante diferenciar isso e começar a tomar ações, independente se é uma tristeza mais positiva ou se é essa tristeza paralisante. Enfim, por mais que a tristeza possa ser algo positivo na nossa vida, ninguém gosta de ficar triste por muito tempo. Então aqui eu vou te dar algumas dicas importantes que você pode utilizar para você reduzir esse tempo de tristeza e, inclusive, fazer um bom uso dessa tristeza, como eu falei desde o começo do vídeo. A primeira dica que eu te dou é não reprimir essa tristeza. Quando a gente reprime qualquer coisa, isso vai ganhando força, isso permanece mais tempo com a gente. Então ficou triste? É normal ficar triste, faz parte da vida. Todo mundo fica triste. Até aqueles que dizem que não ficam tristes, que têm a vida mais positiva do mundo, em algum momento fica triste. Ele só não está filmando isso e colocando no YouTube. Segunda dica, busque aprender com essa tristeza. Se faça a pergunta, o que essa tristeza está tentando me mostrar? O que eu preciso mudar para reduzir essa tristeza? Na grande maioria das vezes, a gente não utiliza as perguntas para tentar auxiliar a gente a entender aquilo que a gente está sentindo. E a gente devia fazer isso muito mais. Então, comece a usar essas perguntas. Utilize essa habilidade de metacognição que o seu cérebro tem. E se pergunte o que essa tristeza está tentando te mostrar. Terceira dica, converse com outra pessoa. Tem uma frase muito interessante do livro O Demônio do Meio-Dia, que diz: o oposto de depressão não é felicidade, é conexão com as outras pessoas. Quando a pessoa está num quadro de depressão, normalmente ela se isola, ela só quer ficar naquele quarto escurinho e não pensar em nada sobre a vida. E quando a gente tem conexão com outras pessoas, a gente acaba abrindo espaço para a gente refletir melhor sobre a nossa vida. Então, se você tem um amigo de confiança, aquele amigo que você sabe que não vai ficar te criticando, que não vai ficar jogando informações na sua cara, conversa com essa pessoa, diz que você está um pouco triste sobre alguma questão na sua vida, que você não está enxergando bem um caminho, e quem sabe a conversa com essa pessoa, além de ajudar você a desabafar, vai ajudar você a enxergar coisas que você não estava enxergando aí na sua jornada. E se você quer aprender a lidar melhor com o seu emocional, a lidar com o desânimo, a lidar com o estresse, a entender o que ocorre aí na sua cabeça, dá uma olhada no link que eu deixei aqui na descrição. Pois o Despertos é justamente um espaço para a gente refletir mais sobre a nossa vida, entender mais aquilo que está acontecendo e agir de forma mais consciente, agir de forma mais leve e, consequentemente, ter uma vida mais significativa, sem sofrimento emocional. Agradeço demais por você ter me acompanhado aqui e a gente se vê em outro vídeo.